O tema de hoje é Entre a Solidão e a Conexão Social. O impacto biológico do isolamento social atinge vários processos internos, inclusive um dos mais básicos para o ser humano, que é a atividade de nossos genes. É verdade, impacta a nossa genética. Mesmo diante dessa realidade, a solidão não é de todo tão mal, já que ela oferece um espaço muito amplo de reflexão e, em última instância, de apreciação da nossa própria companhia. Tem um historiador iluminista chamado Edward Gibbon, do século XVIII, que exprime a beleza do estar só da seguinte maneira, abre aspas, a conversa enriquece o entendimento, mas a solidão é a escola da genialidade, fecha aspas. A importância da conexão social é, claro, entendida de forma diferente, por culturas diferentes, desde aquelas onde o estar só é visto como um sinal de fracasso social ou mesmo uma bizarrice, até aquelas outras que se orgulham da independência completa do indivíduo, do seu meio, para a realização do tal destino pessoal. Entre o apego e dependência às relações humanas e a solidão como forma de libertação, há também outras camadas revestindo a experiência humana, como, por exemplo, a escolha política do minimalismo e da autossuficiência como um experimento social contra essa sociedade de consumo e a proteção do planeta. Então, nós temos uma gama de misturas que abarcam desde a expressão de Gibbon como, sim, conversar é bom, mas silenciar é genial, até aquelas pessoas que não toleram a solidão, aquelas que não toleram a convivência social. O que a gente sabe é que a conexão, porém, emana da própria expressão gênica. Ela não é algo fortuito, acidental nas nossas vidas. Ela é uma força evolutiva, ela é uma força vital. Então, a pergunta que eu gostaria de trazer para essa reflexão de hoje é: como inserir na nossa cartografia humana o relevo da solidão como parte de um processo de socialização? Então, vamos começar a conversa de hoje refletindo um pouco sobre a força biológica da conexão. Um dos fatos que mais atestam para a importância da conexão para a vida humana é a dor social. Eu não sei se vocês sabem o que é dor social, mas é aquela dor associada a qualquer tipo de exclusão social que é sentida como uma ameaça às nossas conexões. Elas são dores do tipo perdas, luto, rejeição, separação, divórcio, bullying, críticas. Os neurocientistas Naomi Eisenberg e Matthew Lieberman, eles descobriram, trabalhando com a dor social, que o mecanismo neural de defesa na presença da dor social é exatamente o mesmo daquela dor física. E, igualmente ao da dor física, provoca uma ativação cerebral que nos leva a uma necessidade biológica de defesa ou, por outro lado, e também uma busca biológica de conforto e acolhimento social. Então, a dor social ela é uma ameaça verdadeira contra a nossa sobrevivência. E ela é tão verdadeira e é sentida tanto quanto como se a ameaça fosse física e nos causasse uma dor física. Tem um hematologista e um oncologista da Faculdade de Medicina da UCLA, o Steve Cole, que investigou muito, ele dedicou muito tempo das suas pesquisas em buscar a relação entre o funcionamento desse tipo de resposta cerebral, a dor social, por exemplo, que a pessoa toma para si, enquanto dor social uma ameaça à própria vida, e a expressão gênica dos seres humanos. Ele tentou ver que relação que havia ali, e os resultados dele são incríveis. Então, o primeiro, vamos começar pelo impacto biológico do isolamento social. Quando eu estou dizendo isolamento social, não é aquele que a Covid, que a pandemia nos colocou, não. É do isolamento da falta de conexão social. Então, quando a gente olha o impacto da falta de conexão social contínua, ou contínuo, ou através de uma dor social aguda, que atinge vários processos internos, inclusive aquele deles, o mais básico, que é a atividade dos nossos genes, por aí tem muita coisa para a gente poder observar. Então, as alterações na expressão dos genes nas células, por exemplo, imunológicas,
elas se associaram diretamente com a experiência humana subjetiva de distanciamento social ou de falta de conexão social. Subjetiva, ela não precisava nem necessariamente estar ocorrendo. Independente de qualquer outro fator de risco também, isso é importante, como, por exemplo, o estado de saúde da pessoa, a idade, o peso, o uso de medicamentos. Então, tirando todos os fatores coadjuvantes para piorar a saúde de uma pessoa ou a expressão gênica de uma pessoa, descobriu-se sim que o isolamento social subjetivo leva a impede o bom funcionamento daqueles genes responsáveis por ativar as nossas células imunológicas de defesa. Então, essa equipe também descobriu que 209 transcrições de genes, que seriam os genes suficientes para a gente ter a primeira transcrição, a primeira etapa de transcrição da produção de proteína. Essa etapa, ou esses 209 genes, se alteram também entre as pessoas que sentiram dor social em comparação às que não sentiam. Então, para que você compreenda e saiba a importância disso, eu acho que vale a pena a gente lembrar que todo comportamento fisiológico e emocional humano, todo comportamento fisiológico, repito, e emocional humano só é possível porque nós produzimos proteínas a partir dos nossos genes. Acho que isso parece um lugar comum entre os médicos, entre as pessoas da área da saúde, mas pode não ser para todo mundo. Então, proteína é essencial e os genes estão aí para poder criar a sua milagrosa transcrição para produzir proteína. Então, as proteínas que reparam células doentes, elas eliminam células cancerosas ou cancerígenas, elas curam feridas, elas fazem os nossos intestinos funcionarem, elas nos levam à ação quando nós temos uma determinada emoção. Ela é, de fato, uma necessidade para a vida humana. Tudo em nós é proteína. Quando isolados, por exemplo, com falta de conexão social ou em dor social, nossos genes reagem ao processo de produção de proteínas diferente e comprometidamente. Por isso, a nossa imunidade cai. Outro achado muito importante nessa área do isolamento social ou da falta de conexão social e a expressão gênica é a história dos leucócitos. Sabe, os leucócitos, aquelas células brancas de um grupo constituído por neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfócitos, monócitos, que tem a função exclusiva de proteger o organismo de infecções, eles são afetados em indivíduos cronicamente solitários. Trabalhos científicos recentes estabeleceram uma base teórica e evidências empíricas muito fortes do impacto da falta de conexão social, da falta de relação com profunda conexão para a nossa saúde. Estudos prospectivos que controlam, por exemplo, o estado de saúde inicial e vão avaliando ao longo do tempo, mostram de forma consistente que há um maior risco de morte entre pessoas com baixa qualidade de relacionamentos sociais. Quando estabelecemos boas conexões sociais, sejam elas íntimas, amorosas ou não, há um aumento de 50% na possibilidade de extensão da nossa longevidade. A nossa imunidade, como eu já disse, se fortalece porque os genes impactados pela solidão prolongada, responsáveis pela imunidade e pela inflamação, são silenciados. Então, há um mecanismo epigenético aí da conexão da relação social profunda. E a conexão social acelera muito o tempo de recuperação, por exemplo, de quando nós estamos convalescentes num adoecimento, saindo dele, ou em traumas, sem contar a melhora que eles causam em quadros de adoecimento mental, como a ansiedade e a depressão. Então, assim, existem poucas e boas conexões. E existe também a liberdade do isolamento. Vamos conversar um pouco sobre isso. Esses cientistas que descobriram tudo isso em relação à conexão social e à nossa resposta
gênica são enfáticos em afirmar que o que conta para a expressão gênica não é o número de pessoas que você conhece, mas sim o número de pessoas com quem você pode ser você, relaxar, se sentir apoiado num longo período de tempo. Não são relações fortuitas, breves. As relações profundas e maduras que atravessam tempestades e se sustentam ao longo de um determinado tempo, elas sim importam. Então, dada a complexidade da psique humana, da mente e das nossas projeções mentais, também considerando que a genialidade do silêncio, como disse o Gibbon lá atrás, tem a sua importância, o estar só não deveria ser visto como uma ameaça à nossa própria vida. E, de fato, ele não é visto como uma ameaça à nossa própria vida pelo nosso próprio cérebro. Pesquisas, não sei se vocês sabem disso, mas pesquisas usando ressonância magnética funcional, né, de imagem, revelam a existência de duas redes neurais distintas quando nós estamos fazendo um pensamento social e quando nós estamos fazendo um pensamento não social. O surpreendente é que essas duas redes, elas dialogam, elas se compreendem e, mais do que isso, elas se regulam, elas se compensam. Quando uma rede, por exemplo, dessa entra em atividade, a outra se acalma. Por exemplo, se a gente acaba de fazer um pensamento do tipo não social, voltado a nós mesmos, introspecto, a rede para o pensamento social, logo depois que a gente para de pensar, não socialmente, digamos assim, a rede de pensamento social se reativa, como uma resposta reflexo. Então, ativou uma, quando você para de usar, essa desativa e a outra volta a ser ativada. Faz parte da experiência humana esse movimento de conectar com o outro e buscar a solidão, se misturar ao outro e se recolher. É também humano. Claro que a presença pura e simplesmente do outro em nossas vidas não significa de modo algum que nós vamos estar confortáveis e seguros. Muitas vezes, quem já não se sentiu assim, quando a gente está próximo do outro e a gente continua sentindo uma completa desconexão, uma completa solidão. Então, o fato de nós termos a proximidade do outro não quer dizer que aquela sensação de dor social vai ser eliminada. O importante não é a conexão em si, mas a qualidade de conexão que se constrói. Quando nós não estamos conectados com o outro, quando nós estamos isolados, esse fato em si diz pouco, já que ele é muito bem-vindo quando nós nos sentimos confortáveis na nossa própria presença. Então, equilibrar essas duas forças biológicas e construir relações profundas e autênticas, nas quais nós podemos nos retirar quando a gente precisa. A gente pode se retirar para estarmos conosco mesmos, sentir a força e a beleza desse encontro com a gente mesmo, com a nossa companhia. Esse é um parâmetro muito bom e diz muito da qualidade de nossas conexões. Então, as nossas conexões, os nossos relacionamentos nos permitem essa retirada, e isso é importantíssimo. Afinal, submergir para compreender a natureza de nossas necessidades, para entender a natureza das provocações que o bom relacionar nos presenteia, estar só para ganhar genialidade é também essencial para a construção de boas e profundas conexões. Era isso, pessoal. Obrigada, um abraço.